Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram pelas redes sociais. Se você quiser mandar sua pergunta pro próximo Responde Mikan, é só ficar de olho nas minhas redes, que vão aparecer em algum lugar aqui, e quando eu fizer o post você manda sua pergunta, tá bom? Então vamos lá ver o que vocês me perguntaram dessa vez. O Hélio Lemos perguntou o que eu achei de Yuri on Ice, e eu curti muito, principalmente porque eu acho que patinação no gelo é uma das coisas que eu mais gosto de ver quando tem em canal esportivo, assim. Eu não sou uma pessoa muito ligada em esportes, mas eu acho muito bonitas as coreografias da patinação no gelo, e o anime foi muito interessante pra mim, não só por causa disso, mas por causa da trama também, mas eu acho que o tema me atraiu bastante. E eu ainda tô na dúvida se eu faço um vídeo a respeito ou não, mas eu gostaria de fazer, digam aí nos comentários se vocês querem. A Camila Reis perguntou, sempre que eu assisto seus vídeos acho as blusinhas com temas geek bem legais, onde você as compra? Então, eu comprei em lugares bem variados, eu acho que camiseta é a peça principal do meu guarda-roupa, eu sempre tive muitas, eu não costumo ter muitas outras peças de roupa além de camisetas, isso até se torna um pouco difícil pra eu me vestir normalmente, mas pelo menos pros vídeos ajuda bastante. Essa camiseta de Pokémon que eu tô usando é de uma loja chamada Hot Topic, e eles entregam internacionalmente eu acho, mas essa eu comprei na viagem especificamente, então tem que ver certinho no site deles, mas também tem outras lojas que eu compro. Eu costumo gostar mais das camisetas que são mais baratas, porque como eu tenho bastante quantidade e eu troco bastante de camiseta entre os vídeos, eu gosto de ter uma variedade maior, por isso eu acabo não conseguindo gastar tanto com cada camiseta, mas tem vários sites que eu gosto bastante. Se vocês quiserem eu posso começar a dizer nos vídeos quais são as marcas de camiseta que eu tô usando. Eu achava que as pessoas não iriam se interessar muito por isso, mas se vocês quiserem eu posso colocar. O Luiz Dias perguntou, Mikan, por que a Carol não vem à sua casa gravar? Eu acho que é porque a gente já estabeleceu que o cenário da casa dela é o cenário dos vídeos de Game of Thrones, então não teria por que a gente mudar o cenário. Porque quando a gente começou a gravar juntas eu ainda não tinha nenhum cenário, e meu quarto era muito pequeno e não dava pra trazer ninguém pra gravar comigo direito, então era muito melhor gravar lá mesmo. E agora a gente mantém lá porque é mais fácil mesmo. Rei Raíza perguntou, Mika, você já considerou seguir outros ramos do jornalismo além do entretenimento? Se sim, qual? Sim, já cogitei seguir vários outros ramos de jornalismo. Quando eu comecei a faculdade, meu sonho era ser correspondente internacional. Acho que o sonho de muita gente que começa a faculdade de jornalismo é esse. E durante os meus estágios eu passei por várias áreas. Tinha um estágio específico que eu acabava fazendo pauta de vários assuntos da cidade de São Paulo. Eu fazia desde gastronomia até personagem, até caso de polícia, mas coisas mais leves também. Eu nunca peguei uma coisa de cotidiano muito pesada nos meus estágios até hoje. E pra quem não sabe, no período entre eu ter saído do Omelete e eu ter ficado só no canal, eu trabalhei como repórter gastronômica, então eu falava sobre restaurantes, falava sobre ingredientes, esse tipo de coisa, e era muito interessante também. Só que eu achei que por mais que fosse um trabalho muito legal, não era a minha área, não era a área que eu queria ficar pra sempre, então por isso que eu decidi sair. Mas é uma área muito legal também. E fora essas áreas, eu não pensei em mais nenhuma, assim. Mas eu sou muito aberta a praticamente qualquer tipo de história, desde que seja interessante, sabe? Eu acho que tem histórias interessantes em praticamente qualquer área, então é só procurar elas direitinho. Gabriel Almeida perguntou sobre aprender japonês, o que tem sido fácil e o que tem sido complicado. Gabriel, eu acho que eu tenho uma facilidade pra aprender línguas, mas ao mesmo tempo, pra mim, a maior dificuldade com o japonês é que você precisa praticar muito. Porque com o inglês você pratica meio involuntariamente, né? Você é exposto a inglês o tempo todo. Pelo menos no meu trabalho, nos meus estudos, sempre apareciam alguns textos em inglês. E os jogos que eu queria jogar quando eu era mais nova eram todos em inglês, e aí eu era forçada a usar o inglês. Mas com o japonês isso não acontece, então se eu não me forço a estudar, se eu não me forço a consumir pelo menos alguma coisa em japonês todos os dias, eu esqueço tudo que eu aprendi. Isso já aconteceu várias vezes, porque eu já parei de estudar japonês várias vezes, e eu esquecia tudo. Então acho que essa é a maior dificuldade, é manter um ritmo de estudos e um ritmo de imersão mesmo, pra você não esquecer o que você aprendeu. Thiago Targaryen perguntou, o que seus pais acharam quando você decidiu se dedicar ao YouTube? Olha, no começo ninguém achou nada, porque no começo era só um hobby mesmo, então acharam legal, né? Aí quando eu decidi que esse poderia ser um caminho mesmo, minha mãe achou que tá, mas você vai fazer freela e você vai estudar também, né? E eu, sim mãe, sim vou, porque era a minha intenção mesmo. Mas entre eu ter saído do jornal e fazer os meus freelas e começar a virar minha profissão principal, se passaram alguns meses, e também a minha mãe percebeu que as pessoas estavam me reconhecendo, que as pessoas viam meu canal, pessoas que ela não tinha mostrado vinham falar com ela sobre isso, então eu acho que viu que tinha uma visibilidade, isso se tornou uma coisa mais aceitável também. Não é que eles precisavam, nossa, super aceitar, mas é sempre bom ter encorajamento. Então acho que também existiram provas ali de que tava fazendo sucesso, isso melhorou bastante a percepção da minha família sobre o canal. Nutella Falante perguntou, Mikan, você assiste Black Mirror? Se sim, qual é o seu episódio favorito? Então, eu assisto Black Mirror sim, mas eu ainda não vi inteiro. Eu vejo episódios soltos de Black Mirror, eu comecei pelo primeiro, mas depois eu pulei pra outros e tal, porque pra quem nunca assistiu Black Mirror, você pode ver os episódios soltos, porque eles não são exatamente conectados, eles têm uma proposta parecida,
vida, mas eles são histórias que se concluem nelas mesmas. E o meu episódio favorito, eu acho que foi o que me fez voltar a ver Black Mirror, que eu acho que chama Shut Up and Dance, eu acho, que é o terceiro episódio da terceira temporada. Eu assisti e gostei bastante, assim, foi o que me fez ter vontade de voltar a ver Black Mirror. Mas outro que eu gosto bastante dessa temporada nova é o San Junipero, eu acho um episódio muito fofo. Jota perguntou, você tem algum esporte favorito ou que já jogou na infância? Na infância eu gostava muito de futebol, aí hoje em dia eu não entendo nada de futebol, mas um esporte que eu pratiquei foi taekwondo. Eu praticava quando era adolescente, eu gostava muito, eu gostaria muito de voltar um dia, só que eu perdi o ânimo depois que eu quebrei meu pé durante um dos treinos e tudo. Aí na época que eu fui voltar, depois de fisioterapia, não sei o que, eu não quis mais continuar treinando e eu sinto muita saudade, eu tenho vontade de voltar a treinar, quem sabe um dia. Nanda-chan perguntou se eu gosto de Naruto, e sim, eu gosto de Naruto. Não gosto tanto quanto eu já gostei um dia, eu já fui maluca por Naruto, mas eu gosto, tenho bons sentimentos em relação a Naruto. Mate Dutra perguntou se tem algum projeto que eu queria ter feito ano passado, mas não consegui e vou tentar de novo esse ano. Sim, tem várias coisas que eu queria ter feito pro canal já no passado, mas acabou que não deu, e se tudo der certo esse ano eu vou colocar, e aí vocês vão saber em breve. Priscila disse, desculpa a pergunta, mas por que você usa esse negócio no seu dedo da mão esquerda? E isso, gente, é um band-aid. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas pra quem acompanha o canal há mais tempo, vocês devem lembrar, mas às vezes a pessoa perdeu o vídeo que eu falei e tal. Teve uma época que eu tava com uma tala na mão, eu tava com a mão enfaixada. Isso aconteceu porque eu prendi meu dedo muito feio numa porta de carro, e chegou até uma fraturinha no dedo e tudo, então eu tive que ficar com ele imobilizado. E aí depois disso, a minha unha ficou toda cheia de sangue, sabe? Toda meio preta assim, e eu achava que pro vídeo não ia ser muito legal se vocês vissem minha unha daquele jeito. Aí eu comecei a colocar um band-aid colorido por cima, e agora a unha que tava preta já caiu, só que a unha de baixo ainda tá no formato meio estranho, então pelo hábito eu deixo o band-aid. Agora não tá mais tão estranho, em breve eu acho que eu vou poder gravar os vídeos sem o band-aid de novo. Maria Eduarda perguntou, a pergunta que não quer calar, quantos anos você tem? Maria Eduarda, eu tenho 25 anos. Não, eu não tenho 25 anos, eu tenho 24 anos, que burra eu. É porque, gente, eu acabei de fazer aniversário, não é que eu acabei de fazer aniversário, mas eu fiz agora no fim do ano, então eu ainda não me habituei com a minha idade. Eu tenho 24 anos, tá? Não 25. Cabeçudo. Daniel Mendes Nunes perguntou, Mikan, o que você achou de Rogue One? E se você não viu ainda, tá fazendo o que não foi ver? Olha, realmente eu vi Rogue One, assim, muito perto da estreia, eu tava viajando ainda, mas a gente deu um jeito de ir lá no cinema assistir. E, então, eu não gostei muito não, mas, eu tive alguns problemas enquanto eu tava assistindo o filme, teve muitas coisas que eu não gostei, teve muitas coisas que eu gostei bastante também, algumas cenas, principalmente na parte do final, assim, que eu gostei bastante, mas em geral eu achei o filme só ok. E eu fico me sentindo muito mal, porque tem muita gente que amou o filme, que achou uma maravilha, que achou o melhor filme, blá blá, e eu só achei ok, eu não consegui me empolgar muito com ele, mas é basicamente isso que eu achei de Rogue One. Maicon pergunta, dúvida que não quer calar, biscoito ou bolacha? Eu sempre chamei de bolacha, mas eu acho que cada um chama do jeito que quiser, gente. Não tem problema, falam como vocês quiserem, sabe? Carlos Henrique, se um bebê dança na barriga da mãe, ele estaria dançando a dança do ventre? É, provavelmente sim, sei lá. Luiz Edu perguntou, Mikan, você já jogou RPG de mesa? Se sim, qual? Se nunca jogou, tem interesse em jogar? Beijo, sou seu fã e te acompanho desde o começo. Beijo pra você também. E, então, minha história com RPG é basicamente que às vezes me chamam pra jogar alguma coisa e eu não sei jogar, e aí me chamam pra uma sessão e tá, muito legal. Aí falam, então a gente vai jogar toda semana por 4 horas seguidas. E eu, não sei se vou conseguir me dedicar tanto a isso não. Mas eu tenho muita vontade de jogar um dia, então eu queria um pessoal que não se reunisse com tanta frequência e que aí eu pudesse comparecer, porque eu tenho certeza que se fosse uma coisa muito frequente, talvez eu não conseguisse, eu ia ficar faltando, sabe? Não pode faltar, porque aí vai ficar sem o seu personagem, né? Mas enfim, os que eu já joguei rapidinho, só uma sessão ou 2 no máximo, foram 3D&T, que foi só, tipo, criar personagem, a gente nem chegou a começar, eu acho, a campanha, e Star Wars. Santos Lucades perguntou, com o tempo que você tem no YouTube, você recomenda alguém a tentar viver de canal? PS, eu tô com um, mas não tô conseguindo me organizar pra manter, mas vou fazer o melhor pra conseguir. Meu primeiro empecilho é que eu trabalho muito e acabo com pouco tempo pra organizar as coisas do canal, vida social, videogames e séries. Então, eu acho que eu só recomendaria pra alguém viver de canal se a pessoa já tá ganhando dinheiro com o canal, já tá ganhando dinheiro suficiente pra conseguir, pelo menos, equilibrar as contas que ela pagaria com o trabalho normal dela. Largar tudo pra se dedicar ao canal sem ter nenhuma perspectiva disso render o dinheiro pra você sobreviver, eu acho que é muito arriscado. Eu acho que assim, se você tá com um canal engatado já e aí você é mandado embora do seu trabalho ou algo assim, enquanto você tá procurando emprego, você, não, vou dedicar meu tempo todo ao canal. Só que eu acho que se você tem um trabalho que você depende desse trabalho, eu acho muito arriscado você largar ele pra ficar só com o YouTube, enquanto o YouTube não tá tão grande assim, sabe? Não tá te sustentando ainda. Eu só consegui ficar com o canal
depois de vários meses fazendo freela junto com o canal pra complementar a renda, e ainda assim eu só consigo manter o canal do jeito que eu mantenho por causa da minha campanha do Padrim, porque senão é um rendimento muito instável. E ainda mais se você tem uma casa, se você tem família que depende de você. Eu ainda não tenho nada disso. Eu ajudo aqui em casa, mas eu não tenho filho, eu não tenho que sustentar ninguém, sabe? Então eu me dou esse luxo, mas eu tenho plena consciência que tem muita gente que não pode se dar esse luxo. Eu não acho que você deve desistir dos seus sonhos, mas eu acho que pra você se jogar no sonho, você tem que fazer um planejamento muito bom, sabe? E quanto a se dedicar ao canal e equilibrar com vida, etc., isso é muito difícil mesmo, e eu mesmo agora que o canal virou meu trabalho, eu fico com muita dificuldade de equilibrar com vida pessoal. Por exemplo, eu tô gravando isso e é aniversário de um dos meus melhores amigos agora e eu queria estar lá, mas eu preciso gravar o vídeo pro canal também. Então eu acho que é um sacrifício também você gravar vídeos, porque eles demandam muito tempo, mas é um sacrifício que tem que ser feito pra você manter o seu canal. E se você conseguir postar pelo menos uma vez por semana, sabe? Pra você poder se manter no algoritmo lá do YouTube e conseguir fazer seu canal crescer. Solange Santos perguntou: Olá, Mikan, como você sugere a leitura dos livros avulsos que tratam de Game of Thrones? É melhor lê-los antes, durante ou depois de concluir a coleção? Iniciei a leitura e comecei a assistir a série por causa do seu canal. Beijos e sucesso. Ah, obrigada. Eu adoro quando as pessoas começam a ler os livros por causa das coisas que eu recomendei. Então, que bom. Mas quanto à sua pergunta, eu sempre acho melhor ler primeiro os 5 livros das Crônicas de Gelo e Fogo e depois ler os outros livros do universo. Isso porque os livros das Crônicas de Gelo e Fogo são os que têm a história principal mesmo. Então eu acho que eles são os que são mais capazes de prender o pessoal que tá mais interessado. Os outros livros, eles podem ser mais informativos. Tipo, o Mundo de Gelo e Fogo, ele é uma história de Westeros, uma história de algumas cidades de Essos. Então eu acho que é uma leitura um pouco seca pra quem tava esperando história mesmo. Já o Cavaleiro dos Sete Reinos, que tem as aventuras de Duncan Egg, eu acho que ele é um livro muito mais fácil de ler com os contos dele e tal. Ele poderia ser lido antes das Crônicas de Gelo e Fogo, mas ao mesmo tempo eu acho que é legal você ir descobrindo alguns detalhes sobre a história que estão pincelados ali nas Crônicas de Gelo e Fogo. E aí você lê o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque aí você vê a história com mais detalhes, que é a história das rebeliões Blackfyre. Eu devo falar sobre as rebeliões Blackfyre e como o Cavaleiro dos Sete Reinos se encaixa nisso nos próximos vídeos com a Carol, então fiquem de olho também. Mas em geral eu recomendaria que primeiro você lesse os 5 livros da franquia principal e depois só que você se aventurasse nos outros livros do George R. R. Martin. Rafael Dias nos pergunta: qual a possibilidade de você passar uma temporada uns dias no Rio de Janeiro? Existe muita possibilidade. Esse ano eu não tenho nada planejado, mas eu sempre digo que se vocês me quiserem nos eventos na cidade de vocês, falem com a organização dos eventos e peçam pra eles me convidarem, porque como o canal não é muito grande, é um canal de nicho, talvez eles nem conheçam, nem saibam da minha existência. Então se vocês forem lá e disserem: oh, chama a Mikan pro evento, talvez eles se interessem e me convidem, e aí fica muito mais fácil de eu visitar a cidade de vocês. O Rio de Janeiro é bem mais perto, então existe chance de eu visitar, lógico, só que eu realmente não sei quando. Se eu for pra qualquer cidade diferente, eu vou avisar nas minhas redes sociais, então fiquem de olho. E esse foi mais um Responde Mikan. Se você quiser que a sua pergunta apareça no próximo, fica de olho aqui nas minhas redes sociais, que vão aparecer aqui na tela. E aí quando eu postar sobre o Responde Mikan, você manda a sua pergunta. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!